A nossa entrevistada de hoje é Márcia Vedovato. A Márcia é psicóloga clínica e trabalha também com a educação. E como nós estamos comemorando nesta semana o Dia das Crianças e o Dia dos Professores, ninguém melhor que a Márcia para falar um pouquinho sobre a criança e o professor. Márcia, boa noite, muito obrigada por você estar participando mais uma vez do meu programa e falando um pouquinho com aquelas pessoas que nos assistem e que sempre estão curiosas para saber um pouquinho mais sobre a psicologia e a educação. Boa noite, Graça. Eu que agradeço o convite e espero, que possa colaborar, nessa semana tão importante, porque afinal existe uma ligação muito grande, entre a criança e o professor, pois a educação também se faz na escola, mas antes de mais nada, não podemos esquecer que começa na família. Isso, Márcia. E o professor é uma figura importantíssima, porque depois dos pais, da mãe, da família, o professor é aquela pessoa que também nos ajuda a criarmos a nossa personalidade, a nos formar enquanto pessoas, enquanto cidadãos. Com certeza, É a continuidade e, de preferência, deve ter uma ligação, deve ter através de reuniões, através de alguma afinidade cultural, para que se continue, tanto em casa, o processo de educação que acontece na escola, como a escola também possa dar continuidade, sem quebrar os valores, que são passados e são os limites, que são colocados pela família, porque senão existe muita contradição. E num esquema de contradição, os exemplos ficam muito confusos, para qualquer criança. Então, a base da personalidade dela não vai ser sólida, porque ela não vai se sentir segura, Ela vai sempre se sentir, sempre vai ter um ganho secundário, onde em algum lugar eu posso, no outro eu não posso. Qual será o valor que eu devo seguir? Então, a importância, dessa união escola, família, família, escola, para que a criança vá adquirindo a sua autonomia, para que ela possa caminhar com mais tranquilidade. É importante que ela tenha não haja choque de culturas, de opiniões entre a escola e a família. Exato. Inclusive, Graça, a sociedade ela está exigindo cada vez mais, por parte dos pais e dos educadores, essa questão dos valores e dessa unidade. Porque eu sinto assim, até na minha experiência, que ao mesmo tempo em que a maturidade para assumir responsabilidades chegam mais tarde, o acesso e a permissividade a tudo aquilo que impede a maturidade chega mais cedo. Então, você já pensou se, por exemplo, em relação a um valor como bebida ou álcool, ou drogas ilícitas mesmo, se em cada um desses eixos não se dialogue, não se fale a mesma língua, não se medie, uma linguagem onde a criança tenha o que é certo, o que não é certo, e um exemplo de igualdade, entre essas duas comunidades, porque a família é uma comunidade, porque não é só o pai e a mãe, são os avós, são os tios, e a escola é uma comunidade, não é só o professor. Então, essas comunidades têm que formar uma unidade, onde a confiança da criança, seja completa, para que ela possa formar valores sólidos. Márcia, e hoje também destacando aqui a figura do professor como um profissional de um valor
extraordinário, porque o engenheiro tem o seu valor, constrói os prédios, mas o professor é um construtor de almas, de vidas, de seres humanos. Ele também tem que ser cuidado, amado, respeitado e valorizado, para que também as crianças possam dar o devido valor aos professores. O professor, ele é a figura, né, principal, até penso, e como funcionária, né, inclusive que sou, né, da prefeitura, estou em contato diário com as escolas e com muito orgulho com as professoras. Elas passam 8 horas, né, por dia com os filhos, né, das mães que precisam trabalhar, e a gente vê o cuidado e a dedicação, e sempre eu penso que elas estão sempre preocupadas, né, com o exemplo, porque não adianta ela falar uma coisa e fazer outra, né? Se tem hora para o recreio, ela também tem que chegar na hora. Se tem hora para comer, ela não pode comer em sala de aula. Então, o tempo todo, essa profissional, né, muitas vezes também está abrindo mão, né, da sua vida pessoal, até pelo seu compromisso profissional, mas ela tem que ter, né, dentro dela um compromisso de moral, um compromisso de formação de valores e de responsabilidades que tenha um perfil para a formação de bons cidadãos. E para que não haja conflito, né, como você já acabou de colocar, entre as duas comunidades, família e escola, o professor deveria ser mais valorizado, porque para a criança respeitar e valorizar o professor, a sociedade como um todo e a família tem que passar para a criança o valor que esse profissional tem para a vida dela e para a vida da sociedade. Eu acho que você tocou num ponto, né, que então eu gostaria de chamar a atenção de todos os pais, né, que estão assistindo, para que eles refletissem não só acerca da sua responsabilidade, como nós estávamos dizendo, no seu exemplo, né, porque é a partir das raízes e daquilo que a criança só se autoriza a cumprir limites, né, se ela vê nos pais um exemplo que permita que ela cumpra com essas questões que podem ser não impostas e sim negociadas, mas que esses pais se lembrem, né, de ensinar que esses valores que acontecem ali naquela família devem ter sua continuidade na figura do professor, ensinando a criança, né, que ali é o seu segundo lar, um lugar de respeito, e que aquela figura que está ali está para ajudar, para ensinar, muito além, né, do alfabeto, muito além dos números, né? Porque eu estava até comentando com você que hoje vi no jornal que faleceu uma professora minha, Dona Isabel Viziac, aos 86 anos, né? Eu tinha 6 anos quando ela foi a primeira professora, e a gente tem aquela lembrança. Então, o que eu lembro daquela mulher? Amor, paciência, dedicação, carinho, fala mansa, né? E eu sei que ela me alfabetizou, mas o que ficou gravado em mim são os valores, né? E os pais devem refletir que essa figura tem uma importância, né? Que para muito além desse capitalismo, né? Como se ninguém pensa assim, ou eu estou pagando, ou o governo tem a responsabilidade, ela ganha para isso, né? Que dê um valor mais afetivo para o nosso professor. É isso aí. Nós queremos hoje, aqui no programa Graça Lemos, deixar você, professor, toda a nossa solidariedade, o nosso muito obrigado por tudo que você tem feito pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país e pelo mundo. A professora da minha vida é a Dona Valéria, professora de matemática. Valquíria, professora de faculdade. Dona Irineia. Dona Maria, da 4ª série. Professor Mauro. Dona Ivone. A tia Sônia e a tia Cláudia. Dona Maria Catarina Lacativa de Oliveira. Washington. Sou de Humberto, de filosofia. Professor foi Luiz Castanho. Sou Hilário.
Tia Sandra. Da Sônia Tedesco. Dona Branca. Professor Dedé. Tia Lídia Musete. Mário Garcês. A professora Alessandra. Professora Terezinha. Olá, o Roberto. Vulgo Birocão. Ronaldo. A Ana Maria Zite. Isabel. A dona Shirley. Professor Edgar Ave. Professor Washington de Carvalho. A tia Zé Fraeta, Maria José Fraeta. Professor João Ferraz. O Miguel Reale Júnior. Professora Maria Carolina. Dona Edith Scanavino. Cleiton, enfermeiro. Professor Edmundo, 7ª e 8ª série. A Rosa de Santos. E a professora Tia Marcela. Dona Marlene. Professor André Ministro. Professora Mirieta Alves de Mello. Professor Humberto. O professor Antônio Piagneri. Professora Rosângela. Foi a dona Eoli. Professor William. Eu tive uma professora inesquecível. Ela chama-se Ione. Nós vamos agora para um pequeno intervalo e voltamos já já. Continue com a gente.